Isaías capítulo 1, do verso 10 ao 15, a inutilidade da mera obediência ritual. Nessa parte vemos, Deus os convoca, mas em vão, ao ouvir a sua palavra. Versículo 10. O título que ele lhes dá é muito estranho. Vós, príncipes de Sodoma, vós, ó povo de Gomorra. Isso sugere como teria sido justo que Deus os tivesse tratado como Sodoma e Gomorra, no aspecto da destruição. Versículo 9. Porque eles tinham se tornado como Sodoma e Gomorra, no aspecto do pecado. Os varões de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Gênesis 13, verso 13. E assim eram os varões de Judá. Quando os governantes são maus, não é de admirar que o povo também o seja. A depravação superava a virtude, pois tinha os governantes os homens eminentes do seu lado, e a depravação derrotava a virtude, pois tinha o povo os homens numerosos a seu lado. Sendo tão forte a corrente, nenhum poder menor do que o Senhor dos Exércitos poderia deixar algum remanescente. Versículo 9. Os governantes são ousadamente atacados aqui pelo profeta, como príncipes de Sodoma, pois ele não sabia como dar-lhes títulos lisonjeiros. A tradição dos judeus diz que, pouco tempo depois, ele foi acusado e condenado à morte por ter amaldiçoado os deuses e falado mal do governante do seu povo. 2. O que o profeta exige deles é muito razoável. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei de nosso Deus. Preste atenção ao que Deus tem a lhes dizer e que a sua palavra seja uma lei para vocês. A declaração seguinte sobre a aversão ao seu sacrifício seria um tipo de uma nova lei para eles, embora na realidade fosse apenas uma explicação da lei antiga, mas deve-se ter consideração especial por ela, como é exigido em situação semelhante. Salmo 50, versos 7 e 8. Ouçam e tremam, ouçam e aceitem o aviso. Com razão, Deus se recusa a ouvir as suas orações e aceitar seus serviços, seus sacrifícios e holocaustos, a gordura e o sangue deles. Versículo 11. O precioso Senhor também não aceitaria o comparecimento deles ao seu pátio. Versículo 12. As suas oblações, o seu incenso e as suas congregações solenes. Versículo 13. As suas festas de lua nova e a sua solenidade. Versículo 14. Seus pedidos mais devotos. Versículo 15. Tudo isso é rejeitado, porque as mãos daquele povo estavam cheias de sangue. Observe que, 1. Há muitos que são estranhos na verdade, inimigos ao poder da doutrina divina, e ainda assim, pela sua exibição e forma, parecem muito zelosos. Essa nação pecadora, essa semente de malignos, esses príncipes de Sodoma e esse povo de Gomorra, trazia não ao altar dos falsos deuses, aqui não são acusados disso, mas ao altar do Deus de Israel, inúmeros sacrifícios, tantos quanto a lei exigia e ainda mais. Eles não traziam somente ofertas pacíficas, nas quais eles mesmos tomavam parte, mas ofertas de holocausto, que eram integralmente consumidas para a honra de Deus. E não traziam os animais feridos e coxos e enfermos, mas animais alimentados e a gordura deles. Sim, o que havia de melhor. Eles não enviavam outras pessoas para fazer as suas ofertas por eles, mas compareciam pessoalmente diante de Deus. Eles observavam os lugares instituídos, não nos lugares altos nem nos bosques, mas nos átrios de Deus, e as ocasiões instituídas, as luas novas e o sábado e a solenidade, e não se esqueciam de nenhuma delas. Na verdade, aparentemente, eles convocavam assembleias
extraordinária e tinha reuniões solenes para adoração religiosa, além daquelas indicadas por Deus. Mas isso não era tudo. Eles se dedicavam a Deus, não somente com a sua obediência cerimonial, mas com o exercício de devoção. Eles oravam frequentemente, faziam muitas orações, pensando que serias ouvido por falar muito. Na verdade, eles eram fervorosos e importunos na oração. Estendia suas mãos como um homem sincero. Nós os teríamos julgado, e sem dúvida eles mesmos assim se julgavam, um povo devoto e religioso. No entanto, eles estavam longe de sê-lo, pois seus corações estavam vazios de devoção verdadeira. Eles vinham apenas para comparecer diante de Deus. Versículo 12, para serem vistos diante dele. Eles descansavam sem cumprirem seus deveres. Eles não desejavam nada além de ser vistos pelos homens e não iam além daquilo que os homens viam. A mão deles estavam cheias de sangue. Eles eram culpados de assassinato, de roubo e de opressão. Sobre a desculpa da lei e da justiça, o povo derramava sangue e os governantes não os punia por isso. Os governantes derramavam sangue e o povo os auxiliava, como os anciãos de Jezreel auxiliaram Jezabel no derramamento do sangue de Nabote. No conceito de Deus, a malícia equivale a um assassinato no coração. Aquele que odeia seu irmão no coração tem, na verdade, as mãos cheias de sangue. 2. Quando os pecadores estão sob o juízo de Deus, eles são mais facilmente levados a se apressarem em direção às suas devoções do que a abandonar seus pecados e a modificar sua maneira de viver. A sua nação agora estava desolada, a sua cidade queimada. Versículo 7. O que os motivava a levar seu sacrifício e suas ofertas a Deus com mais frequência do que anteriormente, como se pudesse subornar o Deus Todo-Poderoso para remover a punição e dar-lhes permissão para que continuasse a pecar, pondo eles à morte. Então o procurava. Salmo 78 e 34. Senhor, no aperto te visitaram. Versículo 20, capítulo 26 e versículo 16. Muitos que estão dispostos a separar-se do seu sacrifício não serão persuadidos a separar-se dos seus pecados. 3. As devoções mais pomposas e caras das pessoas ímpias, sem uma completa transformação do coração e da vida, estão longe de serem aceitáveis a Deus, uma vez que, na verdade, são uma abominação para Ele. Aqui é demonstrado em grande variedade de expressões que obedecer é melhor do que sacrificar. Na verdade, esse sacrifício sem obediência é uma zombaria, uma afronta e uma provocação a Deus. A negligência comparativa que aqui Deus expressa com a obediência cerimonial era uma indicação tácita daquilo que ela seria no final, quando fosse totalmente destruída pela morte de Cristo. Aquilo que agora era considerado de pouca importância, no devido tempo não seria nada. Sacrifício e oferta, e holocausto, e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram. Então disse: eis aqui venho. Seus sacrifícios são aqui representados como infrutíferos e insignificantes. De que me serve a multidão de vossos sacrifícios? Versículo 11. São ofertas vãs, ofertas de balde. Versículo 13. Em vão me adora. Mateus 15, verso 9. O comparecimento deles às instituições de Deus era um trabalho perdido e não servia para responder a nenhuma boa intenção, pois isso não era considerado como um ato de dever ou obediência a Deus. Quem requereu isso de vossas mãos? Versículo 12. Não quer dizer que Deus deixa de reconhecer as suas instituições ou se recusa a sustentar a sua própria autoridade, mas naquilo que eles faziam não visava aquele que o exigia, nem ele o exigia daqueles cujas mãos estavam cheias de sangue e que continuavam impenitentes e
isso não os recomendava a benevolência de Deus. Eles não se alegravam com o sangue do seu sacrifício, pois não se considerava honrado por eles. Isso não lhe obteria nenhum alívio. Eles oram, mas Deus não os ouve, porque eles atendem à iniquidade. Salmo 66:18. Ele não os libertará, pois embora faça muitas orações, nenhuma delas vem de um coração honesto. Os seus serviços religiosos não lhes trazia nenhum bem e, na verdade, não era considerado como odiosos e ofensivos a Deus. Deus não somente não os aceitava, como os detestava e abominava. Esses são seus sacrifícios e não são nada para mim. Estou cansado deles e sinto repúdio em relação a eles. Ele não precisava deles. Salmo 50, verso 10. Não os desejava, já tinha tido deles o suficiente, até mesmo mais do que o suficiente. Quanto ao comparecimento aos seus átrios, o Senhor pergunta por que eles os pisavam. O simples comparecimento deles às suas ordenanças eram interpretado como um desprezo por elas. O seu incenso, embora tão fragrante, era uma abominação para ele, pois era queimado com hipocrisia e com más intenções. Ele não podia suportar seus ajuntamentos solenes, não podia vê-los com tolerância, nem suportar a afronta que lhes fazia. O ajuntamento solene é iniquidade. Versículo 13. Embora a atitude em si não fosse, ainda assim, pela maneira como a faziam, tornou-se iniquidade. É uma irritação, uma provocação a Deus ter as suas ordenanças prostituídas desta maneira, não somente por pessoas ímpias, mas com objetivos ímpios. As aborrece a minha alma. É um problema para mim, uma carga, um estorvo. Estou completamente cansado delas e cansado de suportá-las. Deus nunca está cansado de ouvir as orações do justo, mas logo se cansa dos custosos sacrifícios dos ímpios. Ele esconde os olhos das suas orações como algo de quem tem aversão e com que está irado. Tudo isso para mostrar que o pecado é muito odioso a Deus, tão odioso que torna até mesmo as orações dos homens e seus serviços religiosos odiosos a Ele, que a piedade fingida é uma iniquidade dupla. A hipocrisia na religião é dentre todas as coisas mais abominável ao Deus do céu. Jerônimo aplica a passagem aos judeus do tempo de Cristo, que fingiam ter um grande zelo pela lei e pelo templo, mas se faziam e aos seus serviços abominável a Deus, enchendo as suas mãos com o sangue de Cristo e dos seus apóstolos, assim enchendo a medida das suas iniquidades.